acordo com a FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o pólipo uterino está entre os principais motivos para a realização de esteroscopia. Um exame que permite identificar alterações existentes dentro do útero. Acredita-se que a doença atinge até 50% das mulheres. Para falar sobre o assunto e dar dica como tratar o pólipo uterino, eu converso agora com o nosso querido ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Seja bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado, Abi. Sempre um prazer estar com vocês aí. Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, conte pra gente o que são os pólipos. Abi, eu costumo dizer sempre em consulta, né, quando eu preciso explicar para alguém o que são os pólipos, eu brinco que é uma carninha, sabe? É uma carninha que cresce dentro da cavidade do útero. Ali onde o bebê cresce, nas mulheres que estão grávidas, pode aparecer ter uma proliferação exagerada daquela camada, das células que estão ali dentro, que a gente chama de endométrio, e haver um crescimento de uma carninha que a gente vai chamar de pólipo. E quais são as causas, doutor? Quando isso acontece? Em geral, a grande maioria dos pólipos eles aparecem na pós-menopausa, mulheres que já menopausaram. Mas, em geral, Abi, tem uma associação com alterações hormonais. Então, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, que são obesas, em geral, tudo isso pode, eventualmente, culminar aí com o aparecimento do pólipo. Em alguns casos, algumas mulheres que tomam um hormônio que chama tamoxifeno, que é para câncer de mama, também podem ter uma estimulação do endométrio e fazer com que apareçam esses pólipos. E quais são os sintomas, doutor? Como é que a gente consegue identificar que você está com pólipo? Olha, Abi, em geral são sangramentos irregulares ou sangramentos mais aumentados no período menstrual. Algumas mulheres vão se queixar de cólicas, né, de dor pélvica, principalmente durante o sangramento. E se esses pólipos forem no período ainda fértil da mulher e essa mulher estiver tentando engravidar, os pólipos, a depender da localização, eles podem dificultar a gravidez. E existe alguma forma dele se complicar mais e isso virar um tumor maligno ou alguma coisa assim, doutor? É pouco provável, tá? Hoje em dia, quando a gente fala de pólipo, a suspeita maior é que na ponta desse pólipo possa existir um tumor. Por isso que alguns dos pólipos precisam ser acompanhados, principalmente em mulheres mais idosas, pós-menopausa, e que às vezes têm um risco maior para isso. Então, diabéticas, hipertensas, obesas, essas mulheres têm uma tendência maior ao câncer de endométrio, tá? E se essa mulher também apresenta um sangramento na pós-menopausa e tem um pólipo, em geral, vale a investigação porque pode ser algum sintoma também do câncer inicial, tá? Então, mas a imensa maioria dos pólipos são estruturas benignas, não demandam uma atenção tão especial e, em geral, não vão virar câncer. E existe uma forma da gente prevenir, doutor? Em geral, controlando a menstruação, né, Abi? Então, imagine você, uma mulher que tem uma irregularidade menstrual, que tem, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, ou que é obesa, ou que tem diabetes. Então, fatores de risco que predispõem o aparecimento do pólipo. Eu acho que a única prevenção que a gente tem é tentar minimizar esses fatores de risco, tá? Mas se tiver que ter, eventualmente, vai ter e a gente não vai ter muito o que fazer. E como que é o tratamento, doutor? Vai depender da idade, vai depender do objetivo do tratamento, tá? Tem mulheres que a gente vai ter um achado num exame de ultrassonografia transvaginal, por exemplo, a gente visualiza um pólipo, mas ela tá, sei lá, tá no período fértil, é uma mulher que não tá tentando engravidar, que não tá tendo problema nenhum por causa desse pólipo, a gente só vai acompanhar. Naquelas mulheres que estão pós-menopausas, se ela tem algum tipo de sangramento, valeria a pena a gente investigar esse pólipo também. Então, o exame que você até citou no começo, antes da gente começar a entrevista propriamente dita, foi a esteroscopia. A gente tem duas formas de fazer esteroscopia. A diagnóstica, que é quando a gente entra dentro da cavidade do útero e visualiza essa lesão, tá? Então, a gente vai lá, olha esse pólipo. E ao olhar esse pólipo, a gente também consegue tirar um pedacinho dele para biópsia. E ao tirar esse pedacinho para biópsia, a gente fica tranquilo de que, de repente, não tem um tumor ali, de que não tem um câncer localizado no pólipo. E quem, de repente, tem, nesse primeiro momento, não surgiu nada de complicação, é necessário todo ano estar fazendo esse exame de novo, doutor? Pode acontecer dele se tornar maligno? Como que funciona? A necessidade de controle ele é para todas, tá? Então, apareceu um pólipo e aquele pólipo permanece ali, vale a pena um acompanhamento no mínimo a cada 6 meses ou até anual, vai depender da conversa com o ginecologista. Algumas mulheres, a depender dos sintomas, né, a depender
das queixas que ela tem em relação aos pólipos, elas precisaram que esses pólipos sejam retirados, tá? E a retirada desses pólipos é feita por esteroscopia cirúrgica, que ao contrário da outra, que a gente só faz um exame, olha o pólipo e tira um pedacinho para biópsia, nessa esteroscopia cirúrgica, a gente retira o pólipo por completo. E ao retirar o pólipo por completo, a gente também manda para exame, para anatomopatológico, que vulgarmente as pessoas chamam de biópsia, tá? Então a gente manda para análise esse pólipo também. Na verdade, todas as complicações que a gente tem, né, doutor, e a gente fala muito isso, sempre a gente tem que investigar se algo no corpo está nos mandando algum comando de que as coisas não estão bem. Então, qualquer coisa que a gente tiver no corpo que é diferente, a gente tem que ter essa investigação, não é? É verdade, Abi. E uma coisa que eu acho interessante é que as pacientes têm que acreditar nos médicos que elas estão passando, né? Porque é claro que se houver alguma dúvida, fez uma pesquisa, tem alguma coisa estranha, não está melhorando, óbvio que eventualmente a questionar. Mas assim, na grande maioria das vezes, como os pólipos são estruturas benignas, se o médico disser que dá para acompanhar, em geral, dá para acompanhar. Tá, então ficar atento em relação a isso também e, em último caso, proceder à cirurgia, que é a resolução completa daquele pólipo. Mas isso não vai impedir que outros pólipos apareçam. Boa, bom saber. Doutora, a gente tem uma imagem aqui e eu queria que você ajudasse a gente a identificar o que tem. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. A gente tem aqui a imagem do útero, isso? Isso. A gente está vendo o útero. Ao redor, esses dois bracinhos com mãozinhas, né? Que parecem dois bracinhos e mãozinhas. Isso são as tubas uterinas, tá? A parte das mãozinhas seriam as fímbrias da tuba uterina. E a gente tem essa parte branca amarelada aí, os ovários, tá? E dentro da cavidade do útero, que a gente vê essas duas bolinhas vermelhas, a gente tem os pólipos. São duas imagens de pólipo. O de cima, que você vê que é um penduradinho, a gente poderia chamar de um pólipo pediculado. E o de baixo, que tem a base um pouquinho mais larga, a gente poderia chamar de pólipo céssio. Então, o exame que a gente faz, a esteroscopia, a gente entra ali pela vagina, a gente está vendo ali escrito vagina. Então, a gente entra com uma câmera pela vagina e vai até dentro dessa cavidade do útero. E a gente, com o líquido, distende essa cavidade e consegue visualizar facilmente as lesões. Doutor, o senhor tem acompanhado bastante, né? A gente às vezes fala que parece que o ano de 2020 continua. As pessoas continuam ainda com aquele receio de voltar às consultas com o ginecologista por medo, por cuidado, e de repente quando voltam, encontram alguns probleminhas, até mesmo pelo estresse, pelo que a gente tem passado, pelos desafios. Como que o senhor tem lidado com isso no dia a dia? Isso ainda tem acontecido bastante? Olha, Abi, tem acontecido, mas o que eu tenho visto agora é uma nova leva de pacientes que já estão há quase 2 anos sem fazer rotina, e isso gerou uma certa preocupação e elas acabaram retornando a essas rotinas ginecológicas, né? Eu acho que quem tiver acesso ao médico, quem puder conversar com o médico, de repente, avaliar quais são os exames estritamente necessários nesse momento de pandemia, né? Eu acho que não dá para a gente deixar de acompanhar nossas pacientes, até porque muitas vezes a gente deixa de diagnosticar outras doenças que seriam até mais graves do que o Covid, caso ela se infectasse pelo Covid, né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pesar, colocar na balança realmente riscos-benefícios de se adiar essa consulta ginecológica. Então quem puder, quem tiver acesso ao médico, vale a pena essa discussão aí. Sempre se cuidar, né, doutor? E aquela regrinha básica, né, da alimentação, do exercício físico, de sempre fazer as consultas com o médico, de confiar no médico, fazer os tratamentos, elas prevalecem para todos os sintomas e para sempre para o nosso cuidado de saúde. Prevalecem, e você vê que em todas as questões, né, Abi, a gente fala da obesidade. A obesidade é um grande problema de saúde pública hoje e a gente tem que ficar atento a isso. E eu não estou falando de obesidade por questões estéticas, não é isso. Eu estou falando de obesidade por questões de saúde, que realmente várias doenças estão associadas à síndrome metabólica, à obesidade como um todo. E cuidar da alimentação e da saúde com atividade física e com uma alimentação mais balanceada é super importante para que a gente previna várias doenças, né? O pólipo, dentre elas, mas várias outras doenças também. Doutor, muito obrigada por esclarecer para a gente as nossas dúvidas, falar um pouquinho sobre o assunto. Geralmente, quando nós mulheres identificamos algo diferente nos exames, a gente já se preocupa muito, né? E principalmente vem sempre na cabeça, é um tumor, é um câncer, é o que vai acontecer. Então, acho que a gente sempre tem que compartilhar mesmo as informações e bem isso, ficar atento e esperar o médico dizer para a gente qual é o grau dessa dificuldade, como que é essa forma de tratamento, para a gente não se desesperar, porque pode atrapalhar também, né?
É exatamente isso. E se eu puder dar uma última fala aqui, eu acho que a grande questão é: a maioria dos pólipos é benigna. Então não se desesperem, não necessariamente vai ser câncer, a gente vai ter que observar, vai ter que ter um cuidado especial, mas a imensa maioria, eu estou falando mais de 99%, vai ser benigno. Amém. Que bom, doutor. Doutor, um beijo grande para você, um ótimo trabalho. Continue aí nos dando o prazer de ver várias crianças lindas nascendo, viu? Obrigado, Viviane. Obrigado. Hoje é dia do obstetra. Vou mandar um beijo aqui para os obstetras também do Brasil aí, parabenizando os meus colegas aí. Um beijo grande nosso aqui para você também. Um beijo do Brasil para você, doutor. Obrigado, Abi. Obrigado. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E você de casa, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre o doutor? É muito fácil, entra no Instagram, @doutor, de DR, tá? Fabiano Serra. E no YouTube é doutor, que é DR, Fabiano Elisei Serra, tudo junto. O doutor sempre faz vários posts e fala bastante coisas pra gente, compartilha muito conhecimento pra gente, viu? Então, se cuida, não esquece não, mulher.